este momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Que te darei, meu mestre? Canta irmão Robson em Momentos no Tabernáculo da Fé. Que te darei, meu mestre? Morreste tu por mim. Menos darei do que
Ouvintes, quando nós falamos ciência de Deus, é a ciência apresentada por São Pedro, que não tinha letras, era indouto, mas, no entanto, foi um cientista de Deus. Teve muita ciência, aquele pescador. Então, essa ciência não é a ciência mundana, natural, intelectual. É a ciência espiritual. E ela rege a conduta daquele que a tem, a possui, dentro desse quadro da estatura do varão perfeito apresentado por São Pedro em sua segunda carta, capítulo 1. Teria algum delinquente que teria ousadia, a petulância, a estupidez de dizer que Pedro também errou ali? Como dizem a respeito do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? É muita ignorância dizer que Pedro errou doutrinariamente. Doutrinariamente, ele não errou. E quando ele teve um comportamento, uma atitude ambígua, ficou meio em cima do muro entre os circuncisos e incircuncisos, Paulo o chamou a atenção na cara. Paulo não chamou a atenção dele por ter batizado o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, que seria fundamental, porque ele próprio foi batizado invocando o nome do Senhor, o que é ciência. Então, ele nos apresenta essa estatura do varão perfeito, que em todas as suas virtudes é, sem dúvida, qualidades de nosso Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente para admirarmos isto em Cristo, admirarmos esta estatura nos apóstolos, nos profetas, nos homens de Deus, como se os homens da Igreja de Jesus Cristo não fossem também homens de Deus. Então não é questão de admirar estas coisas na vida dos outros, mas sim em sua própria vida. Isso é próprio do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, nós encontramos a diferença de todas estas virtudes: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. A diferença, bem entendido, entre estas virtudes que possivelmente pode existir nas pessoas de uma forma natural. Ser temperante, porque nasceu sob determinado signo, sob determinada influência, e tem um comportamento, um gênio brando, humilde. Não é isto. Não se trata de qualidades próprias. Isso vem realmente através do verdadeiro novo nascimento. Porque todos que nascem em Cristo fazem morrer o velho homem, aí então desaparece todos os efeitos de signos e influências
etc., todos são iguais. Então o profeta diz, quando a gente tem semelhante ciência à de Abraão, porque Abraão teve ciência para saber que Deus houvera falado a verdade para ele. Conforme já analisamos, não importando a incoerência, o sofrimento dos 25 anos depois que recebeu a promessa, ele teve ciência para permanecer crendo, viver certíssimo de que aquele que prometera era de fato capaz de cumprir. Então, esse tipo de ciência pode ser acrescentado àquele verdadeiro tipo de fé. Quando a gente tem ciência verdadeira, é quando então isso pode ser acrescentado. Quando você pode andar pela rua e viver como um cristão, portar-se como um cristão, como uma cristã, então, isto quer dizer que você acrescentou à sua fé, à sua virtude, ciência de Deus. Você sabe, tem conhecimento do que isto significa. Não é por doutrina, não é por imposição, não é por legalismo, não é por causa do pastor, não é por causa do profeta, não é mesmo nem por causa da Bíblia, não é nem mesmo por causa dos céus ou por causa do inferno, de medo de ir para o inferno. Não. Isso está dentro de você, se tornou próprio de você. É Cristo em você, esperança da glória. Esse é o grande mistério. Está difícil para mim. Olha, quer saber? Está impossível para mim. E você diz, para mim também. Está impossível. Se fosse possível, então não seria de Deus. Estava impossível para Abraão. Você não viu como Jesus respondeu para o próprio São Pedro, quando ele se sentiu no canto da parede e disse, bom, se a questão é esta em relação à mulher, ninguém se salva. Ele disse, olha Pedro, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que o homem pode fazer? Então Deus não faz. Ele tem seus próprios méritos, o homem tem seus próprios méritos, tem sua força. Você não vê lá junto ao túmulo de Lázaro, quando Jesus diz, tirai a pedra? Ora, tirai a pedra. Quem ia ressuscitar um morto, não podia entender também que assim que ele falasse, Lázaro saia para fora, o próprio Lázaro, a força do poder vivificador, tiraria aquela pedra? Mas o homem pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Mas tem algo que não é você. Não somos nós. Não é a nossa boa intenção. Não é o nosso legalismo. Eu continuo sendo homem. Por isso, nós precisávamos de um profeta. Olha como ele mostra isso. Na condição que Abraão estava, ele não podia ter o filho. Ele disse, na condição que estamos, nós não podemos ir no arrebatamento. A igreja não pode ir no arrebatamento. Na condição que estamos. Tem que haver um poder vivificador. Isso é negócio de Deus. Isso nos tranquiliza.
não nos relaxa, nos leva a ser relapsos, comodistas. Não. Mas caminharmos no dia a dia com confiança, com certeza absoluta de que aquilo que aconteceu com Abraão e Sara, sendo eles transformados, e ele teve ciência para crer naquilo, também acontecerá conosco. Você não espere de mim algo melhor do que aquilo que você pode encontrar num homem. Não espere de ninguém. Você cobra da sua esposa, cobra do seu marido, cobra de filho, filho cobra de pai. O mundo é cobrador, é um devedor incompassivo, porque aquele que Jesus fala era credor incompassivo, mas esse mundo é um devedor incompassivo. O que um pregador original de Deus prega é necessidade do povo e dele próprio. Hebreus capítulo 5. Caso contrário, Deus teria dado ministério para anjos, seres angelicais celestiais. Mas ele é tirado de entre os homens, rodeado de fraquezas, para saber se compadecer dos demais. E ninguém tome esta honra para si, a menos que seja chamado como Arão foi. Arão foi chamado diretamente por Deus e assim mesmo não entrou em Canaã. Aleluia! Não importa o quanto isso me ofenda, diz o profeta, mas é verdade. Vocês estão ouvindo a pura, cristalina verdade. Então veja só, a ciência não te leva a medir forças, a ser um pleiteador, um porfiador, um competidor. Você não viu como Abraão teve ciência? Antes disso ele teve ciência com Ló. Tenha ciência com este, vamos dizer, inimigo? Tenha ciência com este amigo? Tenha ciência com ele. Olha a ciência de Abraão com Ló. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Pronto. Nossos pastores não precisam ficar em litígio. Abraão sabia que ele levaria vantagem sobre Ló e seus pastores se ele fosse competir. Isso é ciência. É ciência de Deus. Deixar por conta de Deus. Deixa que o tolo próprio escolhe o seu caminho. E Ló olhou e viu a região, um jardim do Senhor. Vai, meu filho, vai. É lá que você deve estar. Vai, minha filha. Você tem que ir, tem que fazer, tem que casar, tem que fazer esse negócio, tem que fazer essa mudança, para depois você saber por que não deveria ter feito. Porque Deus não pode te mostrar, você não tem ciência. Ei, glória a Deus, aleluia. Você precisa de ciência para combinar Atos 2:38 com Mateus 28:19. Quem não tem ciência, fica assim, olha, eu prefiro ficar com Jesus Cristo. Eu prefiro ficar com Jesus. Ficar com Jesus como? Você não quer Jesus, você não quer nem o nome dele no seu batismo. Você não quer Jesus. Não tem ciência de Deus para combinar, ver o relacionamento que tem Atos 2:38 com Mateus 28:19. Que ali está o cumprimento, a obediência de uma ordem de Jesus.
o nome do Pai sendo invocado. Manifestei teu nome aos homens. Qual é o nome do Pai? Jesus responde: manifestei o teu nome aos homens. Manifestei o teu nome aos homens. A quais homens? A Caifás? A Anás? Ao sumo pontífice? Aos doutores da lei? Aos PhDs? Não. Claro que não. Mas manifestou o pescador, a Mariazinha lá da ponta da rua, a samaritana, ao ladrão no Calvário, a mim, a você. Manifestei o teu nome, Senhor, a esse povinho, a essa gentia, a esse pequeno rebanho. Por isso eu posso dizer: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai vos agrada vos conceder o reino. É isso verdade ou não é? Diga se não é. Amém? Graças a Deus. E dá vontade, a gente fica religioso, não? Bem, então não acrescente nada. Espere a coisa certa. Desde que você tenha a coisa certa, espere a coisa certa. Começou a parede com um determinado tipo de tijolo, não ponha outro. Acabou o material, tem que dar o próximo passo, vai botar. Agora compre, busque o mesmo material para casar direitinho. Agora pode acrescentar nessa construção. Essa ciência traduz paz. Essa paz é que é a paz do Senhor. É a paz que o mundo não tem. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.